a gente já está sendo bombardeado com muita notícia ruim, com muita dificuldade, já está brabo pela preocupação que a gente tem diante das situações que estão acontecendo. A gente está preocupado com pessoas que a gente ama, a gente está preocupado com a nossa própria saúde, a gente está preocupado com a economia como um todo, consequentemente com a nossa própria vida, porque tem muita gente que a situação do trabalho, autônomos sobretudo, pequenos empresários. Então a gente já vem abordando isso desde a primeira semana dessa quarentena. Eu venho abordando isso lá, que se você pegar, tá no podcast, o meu podcast eu procuro manter ele ali mais ou menos atualizado com o que a gente vem trabalhando nas lives. Então no Timecast, que você acha no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, na minha bio tem um botãozinho lá, podcast, você vai lá, você consegue localizar. Lá você consegue resgatar até tudo que a gente tem visto aí nessas últimas lives. Eu procuro jogar para lá para não perder esse conteúdo, para você continuar com acesso a esse conteúdo. Mas a gente vem trabalhando desde a primeira semana isso, por quê? Porque já tem notícia ruim demais. A gente precisa trazer a ideia desse espaço aqui, tá? Não é a gente ficar debatendo notícia ruim, notícia complicada. É a gente trabalhar com novidades, com coisas boas que a gente pode trazer nesse momento e com as técnicas que a gente utiliza para levar da melhor forma possível esse momento mais complicado que a gente está vivenciando. Então assim, basicamente, do conhecimento, tudo que eu já venho fazendo com os meus clientes, eu busco trazer aqui, como estou fazendo, continuo fazendo com clientes que eu estou tendo, trazer esse conhecimento através de inteligência emocional, através de técnicas mesmo que a gente utiliza direto, que a gente vê que dão certo, e agora nessas últimas semanas, técnicas mais direcionadas, mais ligadas à liderança. Como é que a gente utiliza tudo isso, o conhecimento que Deus nos deu, que a gente desenvolveu também, para a gente utilizar para ter uma vida melhor, para poder, mesmo dentro da adversidade, a gente está tendo uma vida melhor, com mais satisfação. Ninguém aguenta ficar só no estresse, só na ansiedade. O seu corpo não aguenta isso. Não se permita passar por isso. A gente hoje, a gente vai falar acima de tudo, hoje a gente aborda de uma forma mais forte mesmo, mais profunda, a inteligência emocional. Por isso que eu já estou dando essa introdução aqui. E é importante a gente saber utilizar essas técnicas, porque o nosso corpo ele começa a refletir aquilo que a gente está sentindo. As nossas emoções, e a gente não trabalhando elas acabam por se instaurar na gente como um sentimento. O sentimento vai gerando mais pensamento, mais emoção naquele sentido. E se isso for um ciclo virtuoso, coisas boas, emoções boas, pensamentos bons, isso faz com que a gente progrida, esteja mais animado para continuar batalhando para aquilo que a gente quer fazer, para alcançar os objetivos que a gente quer alcançar. Se for um ciclo vicioso, porque são emoções negativas, sentimentos ruins que a gente está tendo, isso acaba refletindo no nosso corpo, obviamente, de uma forma negativa. Então, o estresse contínuo sobre o organismo, isso vai prejudicar a sua saúde. E eu tenho certeza que, em momento algum, você quer ir para um hospital passando mal. Mas, de uma forma especial, neste momento, a gente não quer botar o pé dentro de um hospital. Minha esposa trabalha em hospital, minha irmã trabalha em hospital, né? Você deve conhecer pessoas também que trabalham. Então, assim, essas pessoas precisam estar lá para onde quem está tendo sintoma vai. Então, é mais arriscado. Não é o lugar que você vai querer estar, em momento algum da sua vida, em especial nesse momento agora. Vamos trabalhar então, vamos aprender, vamos conversar, debater mais o que a gente faz para estar passando de uma forma melhor esse momento. Uma palavra que ela não é bem compreendida, não é bem valorizada o suficiente, é autoconhecimento. Autoconhecimento é importantíssimo pra gente, é muito desvalorizado, infelizmente, só que é legal, eu quero pegar um pouquinho essa ideia, esse conceito para vocês entenderem como que isso impacta na vida da gente. A gente pensa o seguinte, não, eu já me conheço, eu sei como eu reajo, eu sei de tudo. E às vezes as pessoas que dizem saber já como é que elas reagem, já se conhecem bem, se a gente começa a fazer as perguntas do jeito certo, a abordagem que a gente vai ter aqui agora, muitas vezes elas não sabem responder isso que a gente vai perguntando. Aí elas começam a perceber que não se conhecem tão bem. Eu preciso me conhecer para poder antecipar as minhas reações. E aí eu consigo antecipar, eu consigo ter controle sobre as minhas reações. Isso é importantíssimo. É saber como é que eu funciono melhor, como é que eu faço temas que a gente já trabalhou até aqui anteriormente, como é que eu faço minha mente trabalhar ao meu favor, para me ajudar para aquilo que eu quero. E isso vale para questões práticas, como por exemplo, eu conhecer melhor o cronotipo. Qual é o meu cronotipo? Que cronotipo ele tem a ver assim, no meu timing do dia, né? Qual é o momento que eu tô mais que eu
funcionam melhor. Tem gente que já de manhã acorda funcionando muito bem e de manhã que tem ideias, que é mais criativo, que resolve o problema mais fácil. Tem gente que custa um pouquinho mais, isso começa a acontecer do meio da manhã até a hora do almoço. Tem gente que é após o almoço. Outros após o almoço é complicadíssimo, porque dá mais sono, tá mais lento. Outros é no meio da tarde, outros são à noite. Então, esse conhecer o seu cronotipo é uma forma de autoconhecimento importante. Por quê? Porque você consegue antecipar e se programar para os problemas mais sérios, mais complexos que eu tenho que resolver, as ideias novas que eu preciso ter, as conversas mais difíceis, ou parar para resolver um problema que já está ali se arrastando há um tempo, eu posso programar para fazer aquilo no momento que eu vou estar mais otimizado para fazer aquilo, porque eu vou me sentir melhor, porque eu sei que naquele momento eu raciocino melhor, eu sigo. Então pode ser uma questão prática dessa mesmo. Qual é o melhor lembrete, sistema de lembrete para eu não esquecer das coisas? Se é um post-it, a gente vai se conhecendo. Aonde que eu tenho que deixar o lembrete para não esquecer? Então pode ser esse autoconhecimento nessa questão prática, mas ele pode também ser no campo das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas reações, das decisões que eu tomo diante de algo que me acontece, muita coisa exterior que vai acontecendo, como é que eu reajo. É um pouquinho mais nesse ponto que eu quero trabalhar aqui. A gente já trabalhou anteriormente essa parte prática, hoje eu quero trabalhar mais nesse nível aí. Então eu quero trazer um pouquinho esse pedacinho, como eu falei, inteligência emocional é muito amplo e é muito legal a gente estudar mais sobre isso. Eu quero trazer esse pedacinho aqui hoje em cima de 3 abordagens. Então a gente vai trabalhar 3 abordagens para pensar nisso daí. Então a primeira abordagem, a primeira ideia é a gente pensando um pouquinho nisso, como eu falei, para a gente levar melhor esse momento que a gente está vivenciando, mas também ter um aprendizado e um ganho para todo momento na nossa vida, profissional ou pessoal. O intuito que eu estou trazendo é que você tenha uma vida mais saudável, você tenha dias mais saudáveis, mais qualidade de vida, mesmo dentro dessa adversidade que a gente está passando. E evite o estresse, evite se expor ou prolongar uma exposição quando não é possível não se expor. Pelo menos evite prolongar a exposição a situações, a emoções que podem enfraquecer, até mesmo enfraquecer, porque acontece, o estresse ele enfraquece a nossa imunidade, então não é o momento para isso. Então, pelo contrário, sempre é bom a gente trabalhar isso, em especial agora. Então, primeira abordagem que eu quero trazer, primeiro ponto que eu quero dos 3 que eu quero trazer aqui, trabalhando um pouquinho essa parte uma parte da inteligência emocional. Com que facilidade você acaba caindo? Esse autoconhecimento é muito importante. Com que facilidade eu acabo caindo? O que eu quero dizer que eu acabo caindo? Com que facilidade você fica irritado, ou fica chateado, ou fica deprimido, ou fica assim, descrente, que eu quero dizer, naquele sentido de perde um pouco a esperança. Você começa a achar assim, cara, não vai dar certo, eu não vou conseguir passar por isso, vai dar muito ruim, como o pessoal diz na gíria aí, vai dar ruim, né? Vai dar muito ruim o que está acontecendo, né? Com que facilidade você se permite passar por isso? Você acaba entrando nesse tipo de situação. É legal a gente ter essa visão, essa percepção, o que é preciso para me deixar me sentindo desse jeito. Quando eu começo a perceber isso, eu faço, é semelhante a alguém que treina. Por exemplo, você imagina uma pessoa que treina para aprender mais a respiração. Aos poucos ela consegue manter sem respirar por mais tempo. Quem levanta peso vai se treinando para mais tempo, conseguir para levantar mais peso naquele tempo. Eu conhecendo quão fácil eu acabo caindo, eu acabo me irritando, eu acabo ficando deprimido, eu acabo perdendo a esperança, isso me possibilita começar a me treinar também, é mais uma competência, a gente vem falando isso aí nessas últimas 4 semanas, competência é algo que ninguém nasceu com ela, ninguém nasce já sabendo tudo isso, você não vê um bebê já explicando equações, falando outras línguas além da língua materna, nem a língua materna dele ele fala, ele desenvolve essas competências, então a gente está falando aqui de competências que são muito ligadas à liderança. Nesse caso, eu vou perceber essa competência que eu tenho de começar a trabalhar e eu não cair facilmente, não me irritar facilmente, eu não agir no impulso, eu não ficar chateado, ficar mal. Isso faz muita diferença para a nossa saúde, faz muita diferença no exemplo que a gente dá para os filhos, cônjuge, para as pessoas ao nosso redor, para liderados, quem é líder dentro de uma empresa, até para colegas, pares no mesmo nível, mesmo que você não seja o líder. O que eu venho falando desde a primeira semana, há 4 semanas que eu venho falando nisso. As pessoas ao nosso redor esperam de nós atitudes de liderança. Elas já esperam, independentemente de você
ser formalmente, ter sido formalizado líder ou não. Então eu preciso saber com que facilidade eu acabo caindo. Eu tendo ciência disso, eu vou estar mais presente para me controlar. E aí eu aperfeiçoo. Eu já sei que eu costumo cair quando acontece isso. Quando eu venho com uma ideia muito animado e ela não é bem recebida. Legal, então eu posso me trabalhar. Para a próxima vez que eu for dar ideia dentro do trabalho ou dentro de casa, né? Pô, que tal a gente fazer isso? Que tal a gente ver esse filme? Às vezes tem pessoas que elas ficam muito chateadas quando as ideias delas não são bem aceitas. E se eu tenho essa percepção, eu sei quão fácil eu caio para aquilo, eu já me antecipo. Então assim, eu vou dar uma ideia no trabalho ou em casa, que, olha, pode ser que o pessoal não aceite bem. Como é que eu posso fazer para aumentar as chances de uma boa aceitação e como é que eu vou fazer caso as pessoas não aceitem bem. Entende, gente? A gente não precisa falar de uma coisa mágica completamente nova. A gente precisa fazer de uma forma nova coisas que a gente já conhece. Segundo aspecto, quando eu caio, e todo mundo cai, todo mundo tem um nível que acaba caindo. Você pode ver uma pessoa que ela é mais animada, ela é super up, né? Super animada, super otimista, etc. Ela cai também. E tem aquela pessoa que já parece que ela já está caída, né? De imediato. Todo mundo cai, todo mundo tem um nível que cai. Então, eu não posso ignorar essa segunda questão. Uma vez que eu caio, o quanto eu me permito cair realmente? Até onde eu vou? O quanto eu afundo naquilo? Porque até que ponto eu me permito mergulhar naquela situação? É ter coragem, presta atenção nisso, eu preciso ter a coragem de analisar isso. O quão fundo eu me permito ir quando eu não estou bem. Quando eu não estou bem porque eu estou irritado. Desculpa estar repetindo, mas é legal para a gente perceber isso mesmo e lembrar na nossa vida quando isso acontece. Quando eu estou irritado, quando eu estou angustiado, quando eu estou deprimido, quando eu estou sem esperança, o quanto eu permito ir lá embaixo. Né? É ter coragem de analisar isso para eu começar a ver que eu não preciso ir tão fundo. Eu não preciso permitir que eu mergulhe tanto naquilo, tá? E aí eu acabo, a grande vantagem disso é você não ficar tão irritado, é você não ficar tão deprimido, não ficar tão desacreditado, tão sem esperança. E com isso eu paro de retroalimentar aquilo ali. Eu paro de ficar retroalimentando aquele sentimento que eu tô tendo. A gente às vezes, a gente corre sério risco de querer provar para nós mesmos que nós temos razão em nos sentirmos daquele jeito. Então eu fico mais preocupado, olha o perigo disso, eu fico mais preocupado em provar para mim mesmo e para as pessoas ao meu redor que eu tenho reais motivos para estar mal, do que eu estou preocupado em melhorar. Isso não faz sentido, racionalmente falando isso não faz sentido. Tudo bem, tá? Não é questão de julgamento, é questão apenas de uma análise que a gente precisa fazer, porque na verdade o nosso maior objetivo não é provar que a gente está certo, pelo menos não deveria ser. Não é provar que a gente está certo, mas é melhorar, é ter melhor qualidade de vida, é ter melhores relacionamentos. Então para de tentar provar que você está certo em estar mal e comece a agir para estar bem. Então reconheça o quanto me permito e retroalimento, e o retroalimentar, imagina que é o seguinte, você está afundando no mar de angústia, de irritação, seja o que for, porque algo aconteceu que colocou um peso em você, imagina uma corrente de ferro, né, pesada, que está te fazendo afundar. Querer ficar provando que você tem motivo para ter aquilo, é retroalimentar, ou seja, é botar mais correntes ainda sobre você para você afundar ainda mais. Não faz sentido isso, não faz sentido. Nosso objetivo é ser feliz, sai logo daí. E isso leva a gente até para o terceiro nível, que é o quê? É quanto tempo eu levo para voltar, tá bem ligado a isso, o quanto eu fico retroalimentando. Quanto tempo eu levo para melhorar dessa situação? É outro aspecto que eu preciso me perguntar. Vê bem, gente, hoje a gente está, como eu falei, lá no iniciozinho da live, para quem chegou aqui, eu falei, aqui não é lugar que eu quero ficar tratando. Olha, gente, como está grave o problema do coronavírus. Sim, está grave, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter zelo pelas pessoas ao nosso redor. Sim, a situação não está fácil, a parte econômica está complicada, tende a complicar mais ainda. Tudo isso é verdade, e a gente já está vendo isso nos noticiários. O que eu quero aqui é a gente fazer uma análise do que a gente tem de conhecimento e a gente pode utilizar para uma melhora inicialmente pessoal,
você começar a melhorar, porque se você não estiver se salvando, se você não souber nadar, você não consegue salvar alguém que está se afogando. Então, primeiro, como é que você começa a melhorar? Depois, como é que você consegue, com este exemplo, isso é liderança, com este exemplo você começa a ajudar as pessoas que estão ao seu redor, que estão se afogando nessa angústia, nessa preocupação toda, pelo seu exemplo, pelo seu conhecimento, transmitindo esse conhecimento. Puxa, eu estava vendo a live com o Leandro, ele estava falando disso, para mim fez sentido. Pensa bem, você está fazendo dessa forma, não seria mais legal fazer dessa outra? E se fizesse dessa outra? Então você começa a ajudar, e se a gente começa a fazer isso, a gente começa de uma forma geral, imagina várias pessoas fazendo isso, a gente começa a melhorar a situação como um todo. Então não é para ficar alienado, mas é para parar, mais uma vez, bem o que eu estou falando aqui agora, de ficar afundando no problema e começar a trabalhar soluções para esse problema, ainda que sejam pequenas dentro do que é possível fazer agora. É melhor do que só afundar. É muito melhor do que só afundar. Então, quanto você demora para voltar? É entender, volto a falar daquilo ali, não vou provar para mim mesmo que eu tenho razão em estar naquilo, é começar a me perguntar, diante de tudo que está acontecendo, diante desse problema que eu estou vivenciando, realmente não vale a pena eu voltar logo, eu melhorar logo? Mas o problema não se resolveu. Sim, é verdade. Tem pessoas que perdem entes queridos. A pessoa não vai voltar. Mas a pessoa que perdeu o ente querido, né, aquele que faleceu, ele não volta. Mas quem perdeu o ente querido começa a melhorar e retomar a vida depois de um tempo. Ele precisa sim passar pelo momento do luto. É normal, a gente não vai ser alienado. Estou super feliz, está dando tudo errado. Não. A gente passa pelo momento do luto, mas depois a gente começa a retomar a vida. Os problemas é a mesma coisa. Assim que eu percebo um problema, eu tenho, vamos chamar aqui o momento do luto. Eu realmente tenho aquele momento. Por isso que eu falei, todo mundo cai, né? Todo mundo cai. Foi o segundo ponto que a gente abordou aqui. Agora, quando é que eu vou querer retomar a minha vida? Eu preciso me perguntar, não vale a pena eu parar de ficar mergulhado no problema e eu retomar logo a minha vida? Eu errei, tá legal. Olha, eu cheguei lá no trabalho, dei uma ideia, lancei um projeto, o projeto deu errado, nossa, deu um problemão danado, fiquei com medo até de ser demitido, etc. Tá, mas eu vou ficar por conta disso, eu vou ficar ruminando esta porcaria durante 3 semanas da minha vida? Não faz sentido. Eu tive uma discussão você teve uma discussão com a esposa, com o marido, etc. Isso é ruim, é desagradável, a gente magoa, etc. Tá, eu vou ficar ruminando por semana após semana, por 3 dias, por 5 dias de cara feia, etc. Ou eu vou retomar minha vida logo? Vou pedir perdão pelo que eu falei de errado, vou perdoar a pessoa pelo que ela falou de errado. Não é passar a mão na cabeça, é a gente amadurecer o relacionamento. Mas tocar a vida, melhorar logo. E tem um exemplo que eu acho bem legal, que ajuda bastante a gente entender isso, a analogia, é com a gripe. Pensa numa gripe normal. Não sou especialista, tá, nessa área, mas eu já estive lendo sobre essa questão da gripe, que uma das maiores dificuldades em se ter uma vacina para gripe é porque o vírus muda, ele é mutante, então essa variação do vírus faz com que as vacinas sejam menos efetivas. E quando você pega uma gripe, uma inflamação na garganta, tá? Alguma coisa nesse sentido, lembra disso. Se você for na sala de urgência do hospital, normalmente o médico fala o seguinte: legal, você está com a garganta inflamada e começou quando? Começou hoje. Legal, a gente precisa, vou te dar uns remédios aqui. Você está com uma gripe ou você está com uma inflamação, vou te passar uns medicamentos para febre, para dor. E a gente precisa esperar 48 horas aí para ver, se não melhorar você volta. Por que ele fala isso? Ele não está tratando a doença não tem como tratar. Você tem que esperar o ciclo da gripe passar. Ela tem um ciclo com uma quantidade de dias. Você precisa esperar esse ciclo passar. O que ele está tratando são os sintomas, porque o corpo responde para mostrar que não está bem, com febre, com a dor na garganta, a irritação, o paladar que a gente perde, ele responde dessa forma. Os medicamentos que o médico passa é para tratar os sintomas, enquanto a gente precisa aguardar que a gripe como um todo passe. Tinha um médico conhecido meu, que ele até brincava, que ele falava que a medicina é a arte de embromar o paciente enquanto a natureza o cura, porque precisa de um tempo mesmo, né? Eu achava muito engraçado quando ele colocava isso. Então você precisa esperar aquele tempo passar realmente. Para gripe é assim, precisa esperar passar. Se você pudesse acelerar, lembra daquele filme Clique, com Adam Sandler, que ele acelerava com um controle remoto, ele acelerava a vida, partes que ele não queria, que ele achava chata, que ele achava complicada? No caso do filme teve ali a repercussão, etc, é outra história. Mas imagina se você pudesse acelerar esse processo da gripe ali de melhora. Porque ela não... Convenhamos, você já tinha pego umas 3 gripes antes,
você já toma cuidado, já é difícil você pegar gripe. Falo por mim, é bem difícil de eu pegar gripe, de eu pegar um resfriado assim. Então eu já sei o cuidado que eu tenho que ter. Eventualmente é que calha de eu pegar uma ou outra por uma situação adversa que acontece. Então nem tem tanto que aprender mais com isso. Então não é o caso de passar por uma dificuldade e aprender, tá? Estou falando só daquele ciclo da gripe. Se pudesse acelerar, não valeria a pena? A gente ia acelerar, porque sabe que tem que esperar passar o ciclo ali. Quando a gente fala de problemas, quando a gente fala de dificuldade, desse tipo de sofrimento, dá para acelerar, não dá para pular o sofrimento, não dá para pular a dificuldade, mas você tem como acelerar. Essas técnicas, essas perguntas que você se faz, usar dessa forma, ter mais inteligência emocional nesse sentido, te ajuda a acelerar esse processo e sair logo desse processo, né? Muitas vezes te ajuda a não entrar no processo, até mesmo, né? Até evitar, como eu falei lá em cima. Começa a reconhecer o primeiro ponto que a gente falou, né? Quando eu caio, quão facilmente eu caio, quão facilmente eu me irrito, eu fico deprimido, eu fico chateado. Se eu percebo quão facilmente, quais são as situações que me deixam mais facilmente assim, eu posso evitar essas situações, ou eu posso prever que a situação está vindo e começar a me preparar. E talvez se ela não vier uma situação que ela não é tão grave, mas que eu vinha me permitindo ficar chateado, irritado, fora de si, perder a paciência, brigar, discutir, chorar por conta daquilo, eu antecipo e eu já não passo por aquele sofrimento, não preciso passar por aquele sofrimento. Agora, não teve como, foi mais forte, eu entrei no sofrimento. O quão fundo eu vou lá embaixo? Eu vou nesse sofrimento, vou sofrer o quanto eu vou me permitir sofrer. Eu posso não ir tão baixo. Se eu não vou tão baixo, mais rápido eu volto. Que é o terceiro aspecto que a gente passou com rápido, eu volto para isso, volto dessa situação. Eu saio dessa situação. Faz sentido para vocês esse tipo de pergunta? Se fazer esse tipo de pergunta, estar mais atento para esse tipo de coisa? Quis trabalhar esse aspecto também para a gente ver o quanto nós temos mais controle sobre a nossa vida, sobre o que a gente sente, nossas emoções, do que a gente imagina, desde que nós estejamos presentes para isso, desde que a gente se lembre dessa forma, se conheça o suficiente para antecipar aquilo dali. Eu posso antecipar, porque eu sei que eu vou ter um momento, como eu dei aquele exemplo ali, né? Eu vou dar uma ideia e eu sou o tipo de pessoa que fica chateado quando as pessoas não aceitam a minha ideia. Poxa, se eu me conheço e sei que eu fico chateado, eu já posso antecipar tanto para fazer com que eu pense melhor como as pessoas vão comprar mais a minha ideia, quanto também, se elas reagirem de uma forma que eu não gostaria, como é que eu lido com isso. E eu já pensando antes, não sou pego de surpresa, então sofro menos em função disso. A mesma questão é agora o que a gente vem trabalhando aí nessas semanas, como eu estava falando. A gente está numa situação bem adversa, bem complicada. Eu posso sofrer isso, permitir afundar nisso aí, viver desesperado, ficar angustiado, não conseguir dormir direito, etc. O que só vai me deixar mais fraco, minha imunidade mais fraca, minha saúde, eu começo a ter problemas e é fato. Por que hoje eu trabalho tanto com gestão de tempo, com produtividade, com organização pessoal, essa organização de vida? Por que eu gosto de ensinar tanto sobre isso? Eu passo treinamentos sobre isso, tenho treinamento salvo online sobre isso. Porque eu já sofri muito com isso daí na minha vida e aprendi, né? Sofrendo muito. Já teve época que eu era novo, 20 e poucos anos de idade, e eu tinha crise de cãibra pelo corpo todo, porque eu não conseguia lidar bem com o estresse, estava numa empresa extremamente estressante, eu não tinha inteligência emocional suficiente para lidar com aquilo, e eu absorvia. Meu organismo, como uma reumatologista, a doutora Wanda, daqui da cidade de Petrópolis, excelente médica, explicou muito bem para mim. Você está dando descarga de adrenalina no seu corpo de hora após hora, dia após dia. O organismo não suporta isso e ele está gritando para você agora, te dizendo que você não pode permanecer estressado desse jeito. Então assim, não estava nem virando, sabe, um dia de fúria, não estava tentando matar ninguém, etc. Mas aquilo dentro de mim estava detonando o meu organismo. Vale a pena a gente trabalhar de uma forma mais saudável. Você vai reduzir, você sente nitidamente como reduz o número de consultas médicas, problemas que você está sofrendo todo dia, porque a gente só vai na consulta depois que sofreu pra caramba, né? Então, como você já pode trabalhar isso de forma diferente. E o último tema que a gente vai trabalhar aqui hoje, dentro dessa abordagem que a gente fez nessas 4 semanas de liderança, é entrar em ação. Líder entra em ação. Ele não entra em ação e não sai igual louco fazendo qualquer besteira, tá? Não estou falando de sair como um alucinado. Mas uma vez, e por isso que eu deixei para o final esse daqui, uma vez que eu tenho o conhecimento, eu já parei, eu tive a oportunidade de absorver o conhecimento,
me identificar com aquilo que faz sentido na minha realidade, porque não é tudo que está sendo falado que vai ser colocado em uso na minha vida, depende, cada um tem uma realidade, existe uma regra geral, como eu gosto de falar, né? Tem gente que, a maior parte das pessoas acha que elas são sempre exceção. Pô, se todo mundo é exceção, entende? Não dá para ser desse jeito. Então, assim, a maior parte do que a gente vê, a gente estuda, se vem em cima de estudo, como tudo que eu trago é em cima de estudo, não falo da minha cabeça, coisa que vem na ideia, provavelmente vai se encaixar para você. Mas como isso se encaixa? Então, você teve o conhecimento, viu como se encaixa, precisa colocar em ação. Líder de verdade é aquele que pega o conhecimento, analisa e coloca em ação. Conhecimento por si só, ele não gera mudança. O pessoal fala, quem lê, as pessoas que leem, muda a vida delas. Só se elas fazem uso do que elas leram. Se lê e não fizer uso, não adianta. Você já está à frente de todo mundo porque você está aqui assistindo uma live hoje. Porque você vem acompanhando essas lives aí. Você já está à frente de muita gente. Tem gente que está assistindo live, não estou criticando, só estou falando. Tem gente que só está assistindo live, se você conversar com pessoas, não, estou aproveitando para ouvir live de dupla sertaneja que está fazendo. Legal, porque gosta e faz bem, lazer é necessário. Mas não está aproveitando nada desse tempo, nenhuma oportunidade que está surgindo para desenvolvimento pessoal. Tem muita gente que está fazendo isso. Você já se diferencia por isso. Você está pegando, está assistindo uma live que está trazendo conteúdo para o seu crescimento, coisa que você pode botar em uso. Isso já é excelente. Só que você precisa colocar isso em uso, tá? Tudo que a gente falou nas últimas lives, eu avisei lá no início, se você for lá na minha bio, tem um linkzinho lá, podcast, ou se você for direto no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, você procurar por Timecast Leandro Passos, você vai achar o meu podcast lá. Essas lives, elas já estão lá, tá? Eu acho que a da semana passada que eu não lembro se eu já coloquei, essa de hoje eu vou editar o áudio, etc. Ou eu regravo o áudio se for necessário, mas eu vou colocar para lá também. Então, se for necessário, vai lá, você já me viu aqui, já falando, vai lá, pega no podcast, ouve de novo, retoma as suas anotações, vê o que faz mais sentido, analisa aquilo dali e vê o que você pode colocar em uso, mas coloque em uso. Ou a gente faz isso, ou a gente fica vivendo como muita gente vive. Eu continuo com as mesmas coisas, fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, tendo bons resultados em algumas coisas e maus resultados em outras, e eu quero resultado diferente sem fazer uma coisa diferente. Então eu preciso analisar, isso aqui está funcionando bem, não preciso mudar. Pelo menos não é prioridade agora. Agora esse outro aqui eu tive um resultado que não me agradou. Então do que eu tenho ouvido que eu posso pegar, de tudo que eu tenho ouvido que eu posso pegar e colocar em prática, aplicar para ter resultado diferente nessa parte aqui que me incomoda, essa parte que não está me fazendo bem. E aí você entra em ação, você pega e faz aquilo ali, muda o resultado que você não gostou. Pode até ser que mude para um outro que você não goste. E é normal, não é que vai dar certo na primeira vez. E não seja assim, que a gente não seja imaturo de eu tentei mudar, não deu certo, então larguei para lá e vou ficar morando no errado por conta disso. Não, né? Vou tentar de novo, às vezes um detalhe, você está no caminho certo, mas um detalhe pequeno ali não te permitiu chegar no resultado que você gostaria de chegar. E você pega e chega naquele resultado, tá? Seja um líder, faça o que a maior parte das pessoas não faz e você vai alcançar o que a maior parte das pessoas não está alcançando nesse momento e em muitos outros momentos da própria vida. Tá? E você começa a ter resultados diferentes. Primeiro, se você trabalha num ambiente que é meio barulhento, ou às vezes o pessoal falando, etc., te tira a concentração, algumas pessoas me pediram, teve galera que me mandou mensagem, teve galera que estava conversando comigo direto, falando, pô, como é que você faz? Você fala tanto de produtividade, de ter foco, etc. Como é que você faz quando tem isso incomodando? E eu tenho playlists que eu gosto, entende? Música para concentração, ela não pode ser uma música axé, sabe? Que você fica dançando, ou então aquela que você já sabe o refrão, você já sabe a letra de cor, você fica cantando junto. Isso não te permite ficar focado em trabalho e em estudo. O que precisa é uma música que ela sirva como um pano de fundo. Ela abafa ruídos externos, ela abafa, às vezes, outros pensamentos, outras distrações que a gente tem, e aí você consegue focar mais naquilo que você está trabalhando, naquilo que você está estudando, lendo, seja o que for. Então eu tenho dois tipos de playlists principais para isso, tá? Uma que é bem calma, bem tranquila, essa é para quando eu preciso me aprofundar, focar muito mesmo, e outra para quando eu quero ao mesmo tempo estar me sentindo bem, que música mexe muito com a vibe da gente, é só ver como é que Hollywood trabalha música dentro de filme para te ajudar a se aprofundar e para provocar em você a emoção que eles querem
provocar com aquela cena, eu tenho outra que me ajuda, sem me tirar a concentração, a ficar numa vibe mais legal. Então tá como produtividade, foco, produtividade e foco, né? 1 e produtividade e foco 2. Tá no Spotify e na minha bio, não precisa ser correndo agora, não vai fugir lá da bio. Tem um botãozinho para cada uma lá, você clica, se você quiser você dá um like, dá um seguir lá, porque eu vou atualizando elas, vou vendo outras músicas naquele sentido. Então a segunda tem muita música de filme, música de filmes mais conhecidos, né? Da galera aí, tem um pouquinho de coisa de nerd também ali, mas mesmo que você não curta exatamente aquelas músicas, eu quero pelo menos te passar a ideia que você pode criar uma playlist sua conforme como que a gente acabou de falar aqui, autoconhecimento, aquilo que funciona melhor para você poder estar mais concentrado no seu trabalho e ser mais produtivo dessa forma. Então depois na minha bio você vai lá. E a segunda, a novidade agora é fresquinha, saiu hoje, exatamente hoje, o meu primeiro curso no Udemy. Tá? Então lancei um primeiro curso no Udemy. Quem já me conhece, tem gente que está aqui que já até fez treinamento meu. Eu tenho um treinamento mais aprofundado, tenho um treinamento mais completo, treinamento com 20 e poucas horas online. Na minha bio fala desses treinamentos também, você acha link lá. Mas eu agora, diante dessa necessidade que a gente está vendo, que a gente está vendo as pessoas terem, muita gente tendo que ficar de casa, trabalhar de casa, de home office, estudar de casa. Então eu criei ali, eu compactei um curso em que eu equilibrei objetividade para ser um curso rápido. O curso tem, para vocês terem ideia, passa um pouco, menos de 2 horas e meia de curso. Então em menos de 2 horas e meia eu concentrei o que eu considero mais importante para você poder trabalhar bem, estudar bem de casa. Então você consegue ali, cada aula tem 5 minutinhos, então são aulas curtas. O Udemy é uma plataforma excelente para você estudar tanto pelo computador como pelo celular. Então você consegue dessa forma, em 2 horas e meia, saber o que você precisa fazer para você ter muita qualidade dentro do seu trabalho. Porque não é só chegar e ligar o computador ou abrir um livro para estudar. Você tem que saber como é que você trabalha a sua mente para isso, como é que você trabalha internamente e externamente, o ambiente onde você vai trabalhar, estudar, a influência que isso tem. Eu falo ali de ferramentas digitais, tá muito legal, extremamente objetivo, para você pegar e aprender rápido. Então, na minha bio, tá lá, eu acho que eu deixei agora o primeiro, quando você clica no link, o primeiro botãozinho que aparece lá, tá falando desse curso, Home Office. Para quem está me seguindo, para quem vai lá dentro do Udemy, vai pegar o preço cheio lá. Para quem está me seguindo, se você clicar lá, dá uma olhada no conteúdo. Se serve para você, se pode te ajudar, ou para alguém que você conheça, para ter mais qualidade e produzir muito mais, porque home office é uma oportunidade incrível. Tem gente que está vendo, inteligência emocional, está vendo da forma errada, como uma dificuldade. Pode ser uma oportunidade incrível. E quem clicar lá vai ver, porque fica bem claro lá o valor do curso e o valor que eu estou fazendo para quem me conhece, que está aqui, que pode clicar no bendito do botão na minha bio. Tá? Para vocês terem ideia, eu estava vendo o cálculo lá, dá 80 e poucos % de desconto. Para vocês terem noção da diferença do valor. Agora esse valor é limitado e agora só o valor de lançamento que eu estou fazendo para quem me segue. Tá? Então, acabando aqui, dá uma olhadinha lá. Compartilhe, manda para quem você sabe que pode fazer diferença, ter esse conhecimento que a gente compartilhou aqui hoje, que pode fazer diferença na vida dessas pessoas, e coloque em ação tudo isso, transforme isso aí em ação. O curso também, se você vê que pode fazer diferença para alguém, aproveita, você está acesso, você me conhece, clica lá, pega o link que está ali, do jeito que vai abrir para você, ou manda o link do meu perfil aqui para a pessoa que você vê que vai ser legal para ela, ela vai poder clicar ali e aproveitar a mesma promoção que a gente está fazendo agora, de lançamento do curso.